Esta é a lição de número 21, hoje ainda falando sobre o livro do Êxodo, no capítulo 32 a 34. É a penúltima lição nossa para entender esse livro. Vamos falar um pouco sobre o bezerro de ouro, que foi confeccionado por aquele povo lá nos pés do Monte Horebe, na Cordilheira do Sinai. O povo experimentou grandes provas da graça e do poder de Deus no Êxodo, na libertação, na passagem pelo mar, e mais recentemente agora eles estão no Monte Horebe. Mas depois Israel saber também que estava na sua frente um grande desafio, a peregrinação que os separava da terra da promessa, para avançar no deserto sem conhecer o caminho, o povo precisava de orientação. Foi isso que o povo entendeu diante de si. Como que o povo, então, agora, diante de um Deus que eles nunca viram, um Deus invisível, iria guiar esse povo? Eles ainda têm um pouquinho da mentalidade dos deuses do Egito, que eram vistos. Esse Deus era um Deus invisível, e eles agora vão ser guiados através desse Deus. Quem é visível e quem é o servo desse Deus é Moisés, que está liderando esse povo. Mas onde ele está nesse momento? Ele sobe ao Monte Horebe, Êxodo 32, verso 1, e ele diz assim: mas vendo o povo que Moisés tarda de descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe tem sucedido. Porque ele sobe ao monte, e no monte ele fica por vários tempos, capítulo 24, verso 14. Fica cerca de 40 dias que havia se passado, e eles agora entendem que talvez Moisés tinha desaparecido, não voltaria mais. Então o povo chega a Arão agora e pede para Arão fazer deuses para irem adiante deles, conforme o capítulo 32, verso 1. Os deuses são confeccionados por argolas de ouro que os israelitas entregam a Arão, e ao confeccionar ele faz então esse bezerro, o qual passa a ser aclamado como os deuses que tiraram Israel do Egito, verso de número 4. Este, recebendo-as de suas mãos, as argolas, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E continua: Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, então, de madrugada, começaram a oferecer holocaustos, ofertas pacíficas, e o povo então se assentou para comer e beber, levantar e se divertir, verso de número 7. Então é nesse contexto que agora nós estamos. Esses deuses então agora passa através desse bezerro de ouro, passa a ser colocado no lugar do Deus invisível. Moisés é avisado pelo Senhor o que estava acontecendo lá no arraial, que o povo embaixo tinha se desviado da presença de Deus. Então Moisés fez o quê? Desce do monte e longe do acampamento ele já ouve o barulho desse povo se divertindo. O verso do número 6, que nós acabamos de ver, esse povo estava sentado, comendo, bebendo e depois levantando-se para se divertir. O verso 25 ainda do capítulo 32, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. O povo então perdeu todo o seu controle. Moisés então, avisado por Deus, desce e vê esse povo dessa forma. Barulho de diversão, cânticos, danças, e sacrifícios junto ao bezerro do ouro. Mas a pergunta para nós é esta: por que o povo queria substituir o Senhor? Será que ele queria fazer essa substituição ou ele queria apresentar a Deus diante de si? Êxodo 32, no verso de número 31,
condena a ação dizendo dessa forma: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. O povo então cometeu pecado, não um pecado qualquer, grande pecado, diz então Moisés, fazendo para si deuses de ouro. Israel cometeu o pecado da idolatria, aquilo que a palavra de Deus condena desde o princípio. Depois os levitas fazem o quê? Depois os levitas declaram-se totalmente ao Senhor, verso 25 a 29 de Êxodo 32, onde Moisés então vê o povo dessa forma, o povo cheio de vergonha, ele pôs-se em pé na entrada do arraial, vem falar com o povo e diz assim: quem é do Senhor, verso 26, vem até mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. E os filhos de Levi vão fazer o quê? Os levitas declaram-se totalmente ao Senhor. Arão, nesse caso, não pensava em substituir o Senhor. Se nós notarmos aqui o verso do número 5, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Ele não pensava em substituir o Senhor, mas diante disso, dessa sua inocência, diante dessa sua aparente inocência, Moisés vai fazer um protesto dizendo que a culpa disso está sobre todos, e nesse caso Arão vai falar que a culpa está sobre o povo. Ele tenta jogar isso para o povo, versos 21 até o versos de número 24. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-me deuses que vão diante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire. Deram-me e eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Ele tenta se colocar como inocente nesse ponto, mas a sua falta de firmeza leva com o quê? Aí entra a história dos levitas no verso 25 a 29. Os levitas, de forma firme, na presença de Moisés, eles condenam a ação e matam todos os idólatras. Israel deveria cultuar a Deus, mas somente como Deus ordenara, aquilo que nós já vimos no vídeo anterior. Não era de acordo com o que eles pensavam, não era de acordo com a vontade deles. E tudo quanto é de acordo com a nossa vontade na adoração a Deus, nós criamos deuses diante de nós. Tem que ser de acordo com o que Deus pede da vida humana. De toda a espécie de idolatria, Israel deveria se separar. Êxodo 34 vem falar isso, do verso 11 até o verso 17. O povo deveria escolher entre ídolos e o Senhor, mas o povo caiu em pecado, tão logo concluída a aliança e recebida a lei e todas as instruções referentes a culto a Deus. A idolatria é um pecado gravíssimo. Ele ameaça a própria existência de Israel, porque a idolatria nos afasta da presença de Deus. E tudo, o culto a Deus, tem que ser de acordo com a sua vontade. Se você não viu o vídeo anterior, veja que você vai entender aquilo que Deus pede quando Ele pede na construção do tabernáculo, o que Ele queria diante desse povo na adoração a Ele. O povo deve cultuar somente a Deus e cultuar somente da maneira que ele mesmo ordenou. Olha o que diz o verso 34, o capítulo 34, o verso de número 11. Guarda o que eu tenho te ordenado hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os jebuseus e os fariseus. Deus fala: eis que faço uma aliança. Diante de todo o povo farei maravilhas que nunca fizeram em toda a terra, nem entre as nações alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que eu faço contigo. Abster-se de fazer aliança com os moradores
da terra para onde vais, para que não sejam por ciladas, derribai os seus altares, quebrai as suas colunas, cortem os seus postes ídolos. Isso está no capítulo 34, a partir do verso de número 10. O povo deveria permanecer somente no culto a Deus e não fazer conforme os outros povos. As instruções são claras, as instruções são detalhadas, começa lá em Êxodo 20, 3 a 6, depois em Êxodo 22, verso 26, versos 20, versos 29 a 31, em Êxodo capítulo 23, a partir do verso de número 14, nós temos ali toda a instrução, todo o detalhe que Deus coloca para a vida desse povo. Mesmo assim, o povo confeccionou para si e cultuou o bezerro de ouro. A idolatria, então, caracterizava o quê? Toda a história de Israel. Israel é propenso à idolatria. Depois nós vamos ver isso na sequência no livro de Juízes, no livro dos Reis. Israel sempre caindo nessa armadilha. É uma tentação para o povo de Deus em toda a época. Como diz Calvino, o reformador, o ser humano é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que nós colocamos entre nós e Deus, que não vem da vontade de Deus para nós, cria-se um ídolo diante de nós. E quais as consequências da idolatria? Aí nós voltamos para Êxodo, nós vamos ver. Moisés desceu do monte, se aproximou do arraial, vendo como se portava o povo, irou-se e quebrou as duas tábuas da aliança. Ou seja, simbolizando o quê? Um rompimento com a aliança. Quando ele quebra aquelas tábuas, a aliança que Deus havia instituído com o seu povo se quebra por causa desse pecado na vida do seu povo. Se nós voltarmos em Êxodo 32, verso 19, nós vemos isso. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se a ira, arrojou as mãos, as tábuas e quebrou ao pé do monte. Nem toda festa diante de Deus é de acordo com a vontade de Deus, se não vir naquilo que Deus assim instituiu para a vida humana. Eles estavam em festa, eles estavam dançando, eles estavam cantando, eles estavam cultuando, mas não verdadeiramente a Deus. E isso faz o quê? Isso é um rompimento com o pacto que Deus quer, porque eles estavam prestando um culto de acordo com a vontade deles, longe da presença de Deus. Israel era o povo de Deus. Isso já estava lá em Êxodo 19:5, que nós já vimos. Mas agora Deus não mais quer Israel como seu povo. Êxodo 19:5 já mostra isso. Quando Deus vem para Moisés e fala sobre o teu povo, o povo de Moisés. E isso é retratado agora no verso de número 7 de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vá, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus já corta a ligação com esse povo, já fala, não é mais meu povo, conforme Êxodo 19:5, mas agora diz o teu povo, esse povo, verso 31, do capítulo 32. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E Moisés vai para interceder por esse povo. Então o Senhor diz a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, e conduze o povo para onde eu te disser, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o teu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O povo fez o bezerro, Arão fabricou. E esse povo então passou a não ser mais reconhecido como povo de Deus da forma que estava lá no Pacto da Aliança em Êxodo 19, verso 5. Por quê? Porque ele confeccionou e cultuou um bezerro de ouro e chamou esse bezerro de seus deuses. O verso 4 do capítulo 32 que nós vimos. Agora então o Senhor faz o quê? O Senhor olha para esse povo rompeu a aliança com o Senhor, mas o Senhor é misericordioso, e o Senhor está disposto a fazer o quê? A restabelecer a aliança, mas a princípio Deus mostra o seu desgosto com esse povo no verso 10, quando ele diz no capítulo 32,
Agora, pois, deixa-me para que eu te acenda a ira contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aquilo que Deus prometeu lá no passado para Abraão, Deus está falando para Moisés agora: olha, Moisés, esse povo não mais, eu vou consumir esse povo e de ti eu farei uma grande nação. Então Moisés, ao verificar o que está acontecendo, ele também se ira. Os versos 15 a 21 também nós vamos ver Moisés se irando contra esse povo. Em vez da graça da aliança, nós temos aqui então juízo, por meio de Moisés e através dos levitas. O ídolo e os idólatras devem ser destruídos, e ainda terá que ser vingado esse pecado na vida do povo, não somente aqueles que vão ser mortos, vão ser destruídos, mas o povo, de forma plena, cometeu pecado contra Deus, e isso vai ter consequência na vida do povo. Mas quando essa consequência? Verso 35 do capítulo 32. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Esse castigo fala naquele momento, ou seria um castigo que aconteceria depois ainda na vida do povo de forma plena? Feriu Deus aqueles que se tornaram idólatras, Deus se vingou desse povo, e ali acabou então essa vingança, esse juízo, ou esse juízo ainda iria acontecer mais adiante? Se nós olharmos para o verso 28, diz assim: e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra do Senhor, e caiu no povo naquele dia uns 3.000 homens, né? Quando Deus então realizou esse juízo. Nós não sabemos que esse juízo iria ainda permanecer na vida do povo. Os idólatras aqui sim foram mortos, mas agora o Senhor não estará mais presente na vida desse povo. Isso também é ruim para a vida desse povo agora. Não mais acompanhará o povo no seu caminhar. Se nós entrarmos no capítulo 33, do verso 3 em diante, nós vamos ver: sobe para uma terra que mana leite e mel, e não subirei no meio de ti. Eu não subirei, Deus falando, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu-se os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Ou seja, Deus agora fala: não mais andarei com esse povo. Como esse povo então vai seguir na sua peregrinação, quando Deus agora fala: não ando mais com esse povo? Quem vai dirigir? Quem vai estar com esse povo então? Verso 34 do capítulo 32 já nos tinha essa dica, quando diz assim: vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo, e nota aqui, algumas Bíblias colocam esse anjo em letra maiúscula, porque não é um anjo, é o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é aquele que acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra, é Jesus Cristo na sua pré-existência. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Deus fala, o Pai agora fala, o Criador fala: não ando mais com esse povo. É o meu anjo que vai conduzir esse povo a partir de agora. Depois do bezerro de ouro, então, agora somente através de uma certa mediação que o Senhor estará presente em Israel. Deus não vai estar de forma presente na vida de Israel sem que haja uma mediação, né, entre o povo e Deus. Né? O que nós vamos ver aqui, que esse anjo do Senhor, Jesus, na sua pré-existência, vai se tornar depois o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Né? Moisés também vai ter um papel de mediador com esse povo, porque Moisés também ele traz sobre si, né, o ofício de profeta e de sacerdote por um tempo na sua caminhada com esse povo. Né? Então nós vamos ver isso acontecendo, né, que terá então uma nova mediação. Capítulo 33, verso 16 e 17, ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo,
Não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todo o povo da terra, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Deus vai falar para Moisés que vai estar ouvindo esse povo através dele também. Por enquanto, ele está presente nos encontros com Moisés, e nesses encontros que vai se dar agora onde? Na tenda da congregação, longe do arraial, poluído pelo pecado do povo. Se você pegar o verso 30, capítulo 33, a partir do verso 7, você vai ver que Deus vai encontrar com Israel, com Moisés agora, ali na tenda da congregação, mas longe do arraial, porque esse povo é um povo de dura serviço, Deus fala desse povo. A aliança, então, é restaurada nesse sentido. E aí nós vamos para o capítulo 34. Mas ela é restaurada de uma maneira menos festiva e acompanhada de instruções agora mais severas para a vida desse povo. É isso que o capítulo 34 vai trazer para nós agora. Moisés, então, está realizando uma série de funções aqui, como líder, como intercessor, como juiz e como profeta, aquilo que já em Êxodo 32, verso 27, coloca Moisés. Como que Deus vai fazer essa restauração? Com a segunda tábua da lei. Moisés, agora o pai espiritual dos levitas também, porque ele vai ter esse papel sacerdotal na vida do povo, preparando os levitas para o sacerdócio, que está em Êxodo 32, verso 25 a 29, mas o melhor que descreve da sua atividade é ser mediador da aliança. Ele é o mediador na aliança diante de Deus. A única pessoa que agora se aproxima de Deus, Êxodo 24, estando então o quê? Também isolado do povo, muito mais do que estava na primeira aliança. Ele presencia a bondade do Senhor no monte Horebe, está lá em Êxodo 33, verso 17 a 23 e 34, verso 5 a 7. O seu rosto se resplandece, tanto que o povo teme por isso, ao ver o rosto de Moisés resplandecente quando ele desce do monte, capítulo 34, verso 29 a 35. Mas o Senhor também desce numa nuvem, agora na tenda da congregação, para falar também com Moisés, a partir de então. Isso nós vamos ver no capítulo 33, 34 de Êxodo. Moisés, então, se apresenta ao Senhor nesse sentido como fiel mediador, intercede pelo povo, Êxodo 33, identifica-se com esse povo também no seu pecado, verso 32, capítulo 32, verso 11 e verso 31, em contraste com Arão, que Arão tenta jogar toda a culpa no povo. Moisés fala, e quando Moisés fala do pecado do povo, ele também se identifica como esse povo diante de Deus, capítulo 32, verso 11 a 31 e 31. Moisés, na sua intercessão pelo povo, ele chama a atenção do Senhor, capítulo 32, verso 11 a 13. E ele não desculpa o pecado do povo, mesmo chamando atenção, o mesmo capítulo 32, nós vamos ver aqui os versos 21, 31 e 32, que ele não desculpa o pecado do povo. Mas na natureza e nas promessas do Senhor é que ele vai se basear na sua intercessão pelo povo, lembrando de tudo aquilo que Deus fala sobre esse povo. Enquanto Arão foi fraco, enquanto Arão, para restringir o povo, ele culpa o povo, ele tenta se sair, verso 25 do capítulo 32, Moisés não, Moisés de forma forte, para restringir o próprio Senhor, diante do Senhor, ele se coloca e como intercessor dessa aliança e como mediador também, ele consegue o perdão do povo, verso 14 do capítulo 32. Mas Moisés quer mais do que perdão. Ele quer que o povo seja conduzido até a terra da promessa, que o Senhor acompanhe Israel na sua jornada. Capítulo 34, verso 9. Moisés deseja o quê? Que as bênçãos para todo o povo realmente aconteçam e que ela seja restaurada, completa,
como a aliança que Deus fez com Israel. E ele ocupa esse cargo, então, contínuo de comunicar ao povo a vontade do Senhor. O mediador da aliança não somente intercede a Deus pelo povo, ele tem que falar ao povo no nome de Deus. Ouvindo as notícias, então, como o povo vai reagir? O povo vai se arrepender, né? Ele vai tirar todos os seus atavios, né? O capítulo 33 vai mostrar isso, né? Com os quais ele pecou no início, o capítulo 32, que eles estavam naquela festa em pecado, mostrando assim então a sua tristeza por haver pecado e por ser condenado pelo Senhor. Arrepender-se implica em atender a palavra de Deus em obediência ao Senhor. Né? Isso nós vamos ver em Êxodo 33, versos 7 a 11. E qual foi o resultado da intercessão do mediador da aliança? O Senhor não consome o povo pecaminoso, mas arrepende-se do mal que iria fazer. Capítulo 32, verso 14. E através de Moisés, então, restaura a aliança com todo o povo. Né, o verso 11 do capítulo 34. Verso 10, desculpa. A promessa da terra prometida, então, agora é renovada. Né, e na sua jornada para lá, Israel terá a certeza de que o Senhor o acompanha. Ele vai estar presente, mas ele vai estar presente na tenda da congregação, né, também através do seu anjo, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, na sua pré-existência, ou com a sua face, com a sua presença, mas que vai se dar justamente ali no contexto, então, da tenda da congregação ou no tabernáculo que Deus pede para esse povo. Assim Deus protege Israel contra os seus inimigos. Né? Se o Deus Santo estivesse presente no meio desse povo pecaminoso de maneira mais direta, Israel seria consumido. Isso que nós vemos em Êxodo 33, verso 5, que a carta de Hebreus, no capítulo 12, verso 25 em diante, vai falar. Assim, então, o Senhor estará com o povo somente por intermediários, seja o anjo do Senhor, seja pela sua face, a sua presença lá no tabernáculo, é a forma que Deus vai estar, então, diante desse povo, chamando Moisés junto a ele e retornando Moisés junto ao povo. Deus confirma de novo, então, a aliança por meio dessa nova aparição a Moisés, né, revelando-lhe o seu nome pessoal, identificando-se em termos daquilo que está fazendo em prol de Israel, utilizando a sua bondade em muito ao seu juízo, mais a sua bondade que seu juízo. Assim o Senhor faz o que? Prega o evangelho a Moisés. É isso que nós vamos entender lá em Gálatas, quando fala que foi anunciado, foi pregado o evangelho, né, lá no passado, né, desde Abraão. Né, assim que Deus, quando Deus se mostra, esse Deus da aliança, ele está mostrando as boas novas na vida do seu povo. A glória de Deus, então, a glória do Senhor que Moisés queria ver, é experimentada onde? Na bondade do Senhor. Êxodo 33, verso 18, que diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Né? E a resposta vai ser essa. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, como ver a glória do Senhor? Através da sua bondade na vida daqueles a quem ele tem misericórdia. Que é comprovado, então, pelo fato de Israel receber o perdão dos seus pecados. Os idólatras são mortos, mas Israel, no sentido pleno, vai receber, né, o perdão dos seus pecados. E o Senhor restaura, então, a sua aliança com seu povo. Nessa restaurada aliança, então, Israel tem um novo começo para enfrentar o seu futuro, diz o capítulo 34, verso 10 e 11. Um sinal concreto e evidente, então, dessa restauração são as duas tábuas da lei, que garantem a Israel que ele está de novo numa relação especial com Deus. É aqui que nós queremos, até aqui nós queremos chegar. Próxima aula, o último vídeo, nós vamos falar sobre esse tabernáculo agora pronto, né, porque é o lugar onde Deus agora vai estar no meio do seu povo.
que está em Êxodo 35 até 40, para esse povo peregrinar até a terra da promessa, e Deus ali agindo no meio do seu povo, agora através do tabernáculo, né, onde Moisés ouve a Deus, onde futuramente os sacerdotes, os levitas vão ouvir a Deus também e trazer isso para o povo, que vão julgar o povo também através desse local, né, desse tabernáculo. Ok? Esse será então o nosso próximo vídeo. Será o nosso último vídeo do livro de Êxodo. Você que está chegando neste vídeo, voltem todos eles, tudo bem, são 20 vídeos para trás, mas é interessante para nós entendermos todo o desenvolvimento da história de Deus com o seu povo, para nós compreendermos o que é ser igreja na presença de Deus. Forte abraço desse irmão, fica na paz e até o último encontro desse mesmo livro de Êxodo.